Existe uma coisa aqui que eu gostaria de investigar com você. É a questão de como encontrar Deus. Repare, quando você olha para Deus a partir de uma ideia que você tem, você parte de um princípio equivocado, de que o pensamento em você é capaz de retratar ou fazer um retrato fiel desta verdade, que é a verdade divina. Então, quando nós falamos desse encontro com Deus, quando nós formulamos a pergunta como encontrar Deus, nós não colocamos isso em relevância. É como quando você não sabe onde deixou a chave do seu carro. Você sabe que está dentro de casa, mas não sabe exatamente aonde você colocou. E você se propõe nessa busca, nessa procura, porque você tem que sair com o carro. Então, essa procura pressupõe duas coisas. A primeira delas é que você sabe aonde a chave está. Mesmo que ela esteja perdida, ela está perdida dentro de casa. Então você sabe exatamente aonde procurar. E a segunda coisa aqui é que até encontrar a chave, isso irá levar alguns segundos ou alguns minutos. Então nós temos aqui um outro elemento presente, que é o elemento tempo. E nós estamos empregando o mesmo princípio aqui para esse encontro com Deus. Quando nós temos em mente a imagem de Deus em algum lugar. E algo assim, que é Deus, para ser encontrado no tempo. Aqui estamos diante de um equívoco. Porque a realidade divina não é uma realidade que você encontra. É uma realidade que se revela. Ela se revela fora do tempo. Então, o tempo aqui não entra. E é algo que se revela fora de toda essa noção de localização de espaço. É o que está nesse momento. Aqui. Então, a realidade divina é aqui. Não está no espaço. E esta realidade divina é agora. Também não pertence ao tempo. É isso que os sábios, os santos, aqueles que realizaram a verdade, constataram. E é exatamente isso que estamos mostrando aqui para você, dentro desse canal. Nós temos centenas de vídeos aprofundando essa questão aqui com você. Nós precisamos, sim, de um encontro com Deus. Mas esse encontro com Deus é uma revelação, é uma constatação. Não é algo para ser encontrado, porque não é algo que está perdido. Além disso, nós temos um outro fator aqui muito, muito importante, que é a presença desse que está na procura, que está na busca. Não existe esse elemento, que é o eu, esse mim. Portanto, aqui nós temos no canal uma playlist sobre esta questão do tempo psicológico e tempo cronológico.
A diferença entre o tempo psicológico e o tempo cronológico. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre a ilusão do tempo psicológico. Nós temos o tempo cronológico, mas nós não temos o tempo psicológico. Quando você, por exemplo, diz, ontem eu fui a tal lugar e fiz isso, aquilo e aquilo outro. Aqui estamos lidando com uma expressão formulada pelo pensamento. É o pensamento que nos fala desse ontem. E é o pensamento que nos fala desse eu ontem. Isso é uma ideia. A ideia de ser alguém aqui e agora é o que o pensamento está criando. Não existe esse mim, esse eu, esse alguém. Tudo isso tem que ser investigado. A ilusão desse eu, desse mim, desse alguém, uma ilusão criada pelo pensamento, nos coloca também na ilusão de um tempo criado pelo pensamento, que foi o ontem. Sim, coisas aconteceram ontem, mas é a vida acontecendo. E o que você tem agora, aqui, sobre o ontem, é só uma memória, uma recordação, uma lembrança. Na verdade, o que você tem aqui e agora é só um pensamento. A ideia de alguém presente aqui, como ontem, ou amanhã, é a ideia desse futuro psicológico, ao que o pensamento está produzindo. E nós estamos vivendo assim há milênios. Se você tem 40, 50, 60 anos, você está vivendo assim há 60 anos, na ideia de que você é alguém que vive nesse tempo, passado, presente e futuro. Isso é uma ilusão. Portanto, a primeira coisa aqui que nós temos que investigar é a verdade sobre a ilusão do eu. Isso requer a presença do autoconhecimento, da compreensão de como internamente e externamente você funciona. Como você atua a partir de gestos, palavras, ações, atividades, e internamente como isso se processa dentro de você, que são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as formas de reações, como tudo isso se processa. Então, aprender sobre o autoconhecimento é a base para a compreensão deste fim do tempo psicológico. Aqui me refiro a o fim dessa ilusão, que é a ilusão desse tempo. Porque o fim do tempo psicológico é o fim da ilusão, ao que o pensamento está estabelecendo como sendo real, como sendo um fato. O que não é. É uma imaginação, é uma construção idealizada pela imaginação. Nós aqui estamos com você explorando isso, investigando isso, trabalhando com você esta realização da verdade de Deus. A vida é aquilo que está aqui acontecendo, nesse momento.
Ela não é algo que aconteceu no passado. A ideia da vida no passado é a ideia, é a lembrança, é a memória, é o pensamento nesse momento. A vida para o futuro é a ideia, é a imaginação, é a projeção do pensamento para o amanhã. Esse elemento tempo, ele tem assumido um valor desmedido, muito, muito grande em nossas vidas. Nós não sabemos lidar com essa questão do tempo. Nós precisamos sim do tempo, mas apenas do tempo do relógio, do tempo cronológico. Atender um compromisso, atender a agenda, o horário está anotado lá, o dia também. Então nós temos uma agenda, nós temos um calendário, nós temos um horário. Nesse sentido, o tempo cronológico dele nós precisamos. Mas aqui a confusão consiste na ideia de um tempo que o pensamento constrói para ideais e propósitos. E um desses ideais, um desses propósitos, é ter um encontro com Deus. Repare, nós temos uma lista de ideais, uma lista de propósitos. Alguns colocam no topo dessa lista encontrar Deus. E formulam a pergunta: como encontrar Deus? Mas nós precisamos compreender com clareza isso, de que é apenas o pensamento em você que está lhe dando essa noção de tempo. Repare, observe à noite, enquanto você dorme, toda essa noção de tempo desaparece. Você dorme 8 horas de relógio, ou 10, ou 12, ou 5 ou 6 horas de relógio. Ao acordar, você não tem a noção do tempo, porque não há registro. Reparem que essa noção de tempo, ela é algo atrelada ao movimento de pensamento em você. Quando há um movimento de pensamento, você tem uma certa noção de tempo. Essa noção de tempo é em razão da presença do pensamento. Isso porque o pensamento é tempo. Enquanto você sonha, por exemplo, à noite, você não tem qualquer noção de tempo enquanto sonha. Não há memória, não há registro, não há história de percepção de tempo. Toda a nossa noção de tempo, ela está associada à movimentação de pensamentos. É o movimento do pensamento nesta consciência, e essa consciência é esse sentido do eu que se separa do próprio pensamento na sensação, na experiência, no experimentar, nesse sentido de dualidade entre esse eu e o pensamento, que surge essa noção de tempo. Observe que quando você está em uma tarefa desagradável, o tempo passa muito devagar. Isso porque a sua ansiedade para terminar a tarefa é muito grande. Então existe esse você
e a tarefa, há uma separação entre esse eu e aquela ação acontecendo. Como ela é desagradável para o eu está ansioso para terminar. Nesta ânsia por terminar a tarefa, a noção de tempo está presente. E parece que o tempo não passa. Assim como parece que a tarefa não vai terminar. Esse estado de separação determina esta noção psicológica de tempo. Assim, o tempo é o pensamento. É a noção de pensamento em separação a partir deste eu, deste pensador, deste mim, que nos dá esta noção de tempo. Então, nós temos o tempo psicológico e temos o tempo cronológico. E nós estamos vivendo nesse tempo psicológico. Esse tempo psicológico está produzindo confusão, desordem, sofrimento. Nos falta uma visão da verdade sobre quem nós somos. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é a base para nos desvencilharmos desta ideia de tempo, desse modelo de pensamento, desse modelo de estrutura do eu, onde está presente esta separação, onde está presente esse gostar e não gostar. E, portanto, toda essa noção de passado, presente e futuro. Podemos descobrir a vida acontecendo agora, aqui, sem este eu, e, portanto, sem esse tempo que tem sua estrutura no pensamento. É importante que se diga isso aqui para você. Esse pensamento, por sinal, é algo que vem e aparece em razão de registros do passado. Não há qualquer pensamento nesse instante sem o passado. Mas o passado não é outra coisa a não ser a lembrança, a memória. Se aprendermos a lidar com a vida nesse momento, sem o sentido do eu, isso naturalmente requer a presença da verdade sobre como você funciona, sobre como nós funcionamos. Estaremos livres do pensamento? Será possível atender a vida nesse momento livre do pensamento? Isso requer a presença de uma visão da vida livre do eu, livre do ego. Esta visão é a presença da inteligência. Uma resposta para esse momento, uma real resposta, uma verdadeira resposta para esse momento, sem confusão, sem desordem, sem sofrimento, requer a presença de uma adequada resposta. Esta adequada resposta nasce dessa inteligência, de uma ação livre do pensador, do pensamento, do experimentador, com suas experiências passadas. É isso que estamos propondo aqui para você. Uma vida livre do ego é uma vida livre do tempo psicológico. Livre desse modelo de tempo onde está presente esta dualidade. Então, esse é um assunto aqui no canal. Descobrir, aprofundar isso. A verdade da revelação da não dualidade. Aquilo que os sábios na antiga Índia chamavam de Advaita, a não separação.
Há uma realidade presente aqui e agora. Essa realidade é a realidade divina. Essa realidade é a verdade deste ser. Não é algo ligado a esse eu, a esse mim. É aquilo que está presente quando exatamente esse mim, esse eu, essa forma de pensamento psicológico, de tempo psicológico, não está mais presente. Então temos a presença dessa realidade, que é a Advaita, a não dualidade. A natureza do seu ser é amor, felicidade, paz, liberdade, sabedoria, inteligência. É o que estamos com você aqui explorando, investigando, aprofundando. Precisamos na vida nos dar conta da vida, tomar ciência da vida, assumir a realidade da vida, que é a natureza do seu ser, que é a natureza de Deus. Então aqui não se trata de encontrar no futuro, de realizar no futuro, de descobrir no futuro. Assim, a resposta para a pergunta como encontrar Deus reside na compreensão da ausência do eu, desse tempo psicológico, desta ilusão que o pensamento está sustentando em cada um de nós. Eu fui, eu sou e eu serei. Por isso, nós precisamos de uma aproximação da ciência da meditação. Porque a meditação é esta aproximação que revela aquilo que está fora do pensamento. E, portanto, fora de tudo aquilo que o pensamento tem estabelecido como parte daquilo que ele conhece. Portanto, é isso que estamos com você aqui investigando, aprofundando, tomando ciência. Nesses encontros que nós temos aqui, aos sábados e domingos, são encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso WhatsApp para participar desses encontros. Neles nós estamos explorando com você esta questão desta realização, que é a realização de Deus nesta vida. Então, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Percebam que nós temos aqui uma dualidade. Nós temos a experiência, que é o pensamento, o sentimento, que é essa memória, que é algo vindo do passado, e mais esse elemento chamado eu, o observador, o pensador,